Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe essa blusa aqui, que eu mais vendi em toda a minha história aqui de YouTube e Instagram. A peça que eu mais recebo encomendas, inclusive até agora na Shopee também, é a blusa que eu mais estou vendendo ali. Pelos motivos, assim, dos quadradinhos, né, e o estilo dela rendado, ela dá uma diferença em todas as outras peças de crochê, as peças básicas, né? Aquele crochê mais fechadinho, mais tradicional. Então, quem olha a peça assim a princípio, nossa, parece uma renda, né? Então, as pessoas amam bastante. E eu tenho certeza que quem fizer agora, quem começar a trabalhar com vendas e colocar essa peça aqui no catálogo, vai dar certo, vai conseguir vender muito bem. Essa blusa é um tamanho GG, ela ficou com 112 centímetros de largura total, tá? Então, eu tô falando assim na circunferência dela. Então, vocês estão vendo aqui, olha, ela é bem larga, tá? Bem grande. E eu não gastei 2 novelos do fio verão, tá? Quem já trabalhou com esse fio verão já conhece. Quem já trabalhou e fala assim, ah, eu não gosto desse fio porque ele vai puxando conforme a gente vai fazendo o crochê, a agulha puxa, né? Eles mudaram esse fio, tá? Tanto que Tex agora é 410, antes era 369, aqui, ó, 410. Tá? Antes era 369, então o fio ficou um pouco mais grosso e ele não tá vindo mais, né? Ele não fica se desfiando todo conforme a gente vai fazendo crochê. Então, melhoraram bastante esse fio. E ele é super econômico, tá, gente? Eu compro ele por menos de R$10. Então, essa blusa aqui, pra vocês verem, eu gastei menos de R$20, né? Porque ainda sobrou um pouquinho do novelo, tá? Do segundo novelo. E eu fiz um tamanho GG. Então, aí vocês vão vendo mais ou menos o tamanho que vocês forem fazer, vocês vão saber a quantidade, né, de fios que vocês vão usar. Essa daqui, esse fio aqui tem 366 metros. Então, vocês vão saber mais ou menos aí, né? Se vocês forem fazer essa blusa com outro fio, vocês vão saber mais ou menos aí o que vocês vão precisar, tá? Aqui, ó, 366 metros, tá? Eu trabalhei aqui. Durante aqui, ó, na parte dos quadradinhos, eu fiz ela na agulha 4,5. E na parte da renda aqui embaixo, né, que é nesse estilo rendado, eu fiz com agulha 5,5. É lógico que isso daqui é que vai dar diferença total na peça de vocês, tá? Que vai ficar bem leve e com estilo de renda mesmo. Eu sei, como eu falei, tem muita gente que não gosta desse estilo de blusa, mas para vender, gente, hoje em dia, vocês têm que fazer... Eu acredito assim, né? Vocês vão aprender... Quem começar a trabalhar agora com vendas vai aprender a fazer o que o cliente gosta, não aquilo que a gente gosta de trabalhar, né? Aquilo que a gente gosta de fazer. Então, assim, esse modelo é lindíssimo. Eu fiz essa peça aqui em um dia, tá? Um dia inteiro, uma manhã, uma tarde e uma noite, tá? Eu tinha essa encomenda aqui pra fazer e eu vim mostrar pra vocês, assim, o quanto que eu gastei, então, nessa daqui. Nesse modelo aqui, tamanho GG. E muita gente me pergunta o valor de venda. Eu vendi por R$259 essa blusa aqui. Então, vocês têm aí mais ou menos a noção de quanto que vocês vão poder vender, tá? Essa peça, tá? E aí, se vocês forem trabalhar com uma Anne, uma Bella, um fio mais caro, vocês podem colocar até um valorzinho um pouquinho mais alto. Lógico, tem gente que demora uma semana para fazer, e aí vocês vão ver o valor que vocês vão colocar na peça de vocês, né? Como eu trabalhei em um dia, né? Eu posso vender um pouco mais em conta. Mesmo assim, eu acho que um preço razoável por uma blusa, né? Pra mim, é uma blusa fácil de fazer, então, pra mim, esses R$259, ou seja, eu só gastei 20, né, gente? Então, pra mim, tá ótimo esse valor. Eu espero que vocês consigam acompanhar a aula. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários que eu respondo aqui pra vocês. Quem tá chegando agora no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações, todas as novidades que tem aqui no canal. E quem ainda não faz parte do clube de membros, gente, clica aí, ó, é baratinho, acho que é R$4,99 o valor para ser membro, né? E vocês têm todos os benefícios aqui da comunidade e vocês ainda podem ter acesso ao grupo do WhatsApp, né? Que é um grupo, eu faço um grupo bem pequeno para
3, 4 pessoas, cada grupinho, para não ter muita fofoca, para não dar... E é só para vocês tirarem as dúvidas mesmo das peças que eu faço aqui. Sejam todas bem-vindas e qualquer dúvida, não esqueçam de colocar aqui nos comentários. Quem já fez essa blusa, coloca aqui nos comentários qual fio que você trabalhou. Eu sei que tem muita gente que já ganhou dinheiro com essa blusa aqui, tá? Então, coloca aqui nos comentários, aqui na comunidade, o valor que vocês venderam, para as novas inscritas, para as novas artesãs, terem mais ou menos aí uma noção, porque até de repente, dependendo da região que vocês moram, o valor do fio que vocês pagam é um, né? E o valor também muda também de venda, dependendo da região que vocês moram, tá? Eu espero que vocês gostem e não pulem o vídeo para não perder nenhuma explicação. Essa minha aqui eu vou fazer com azul para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Se vocês quiserem fazer uma peça colorida, podem fazer também. Eu vou fazer, como sempre faço em todas as aulas aqui. Eu sempre passo para vocês uma peça colorida e uma lisa, né? Para vocês terem uma noção daí do que vocês vão querer fazer. Então, aqui, ó, a gente começa com o anel mágico. Busca o fio aqui embaixo, ó. E já puxa aqui uma laçadinha para começar, então, o trabalho. Já pode fechar aqui um pouquinho e a gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó, que tem os 2 fios, tá? Então, agora, aqui, ó, nesse anel mágico, eu preciso fazer 12 pontos baixos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão fechando aqui o anel mágico, tá? Precisa, então, os 12 pontos, aqui até encerrar a primeira volta. Fiz aqui o último ponto, né? Aí, a gente puxa esse fio aqui de sobra do anel mágico, tá? Pra ficar bem fechadinho aqui. Vem aqui no primeiro ponto e puxa só uma laçada, tá? Pra encerrar essa carreira aqui. Depois, lembrando que esse fio de sobra aqui, a gente tem que dar uns 3 nozinhos aqui, tá? Pra ficar bem fechadinho, bem... um trabalho bem acabado, porque senão quando a pessoa for usar a peça ou for lavar, isso aqui vai se abrindo e acaba soltando todos os pontos depois, tá? Só pra vocês saberem, então, pelo menos os 3 nozinhos aí, arrematar bem direitinho, tá? Segunda carreira. A gente vai subir 5 correntes, 3, 4, 5 correntes. Primeiro ponto aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha para separar, próximo ponto aqui, a gente faz um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, faz um ponto alto. Então, essa carreira inteira vai ser um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, tá? Nos 12 pontos. Aqui, ó. Um ponto, uma corrente. Opa. Um ponto, opa. Um ponto, uma corrente. Aqui nos 12 pontos. Fiz os 12 pontos, faço a última correntinha aqui pra separar, né? Os pontos. Venho aqui, ó, 1, 2, 3, no meu quarta correntinha aqui, ó, do início, e puxo só uma laçada aqui pra encerrar essa segunda carreira. Vou jogar agora o meu fio aqui nesse espaço da correntinha e só vou dar uma laçadinha aqui, ó, pra começar, então, a terceira carreira aqui pelo meinho, tá? Vou subir agora 4 correntes. 2 voltas na agulha. E agora, eu vou fazer o ponto alto duplo, ó. Eu vou soltar um fio por vez, ó, primeiro, segundo, e vou deixar o último na agulha. De novo, 2 voltas na agulha, nesse mesmo espaço aqui da correntinha, vou trabalhar mais um ponto alto duplo, ó. Solto a primeira laçada, solto a segunda e deixo o terceiro na agulha. Mais um, 2 voltas na agulha, venho no mesmo espaço e trabalho aqui o ponto alto duplo, ó. Solto a primeira, solto a segunda. E agora, eu vou dar uma laçada e vou tirar esses 4 fios juntos, ó. Tudo de uma vez. Então, eu fiz 4 pontos altos duplos
todos juntos aqui com uma laçada só no final. Vou fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntinhas. Já vou dar 2 laçadas aqui, ó. E agora, no próximo espaço aqui da correntinha, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos duplos juntos de novo, tá? Ó, vou pegar a primeira laçada, a segunda e a última eu deixo na agulha. De novo, duas voltas. E aí, eu trabalho, ó, uma laçada por vez. Primeiro, segundo e deixo a última na agulha. Fiz 2, né? Eu preciso dos 4. Ó, solto um por vez. 1, 2 e deixo na agulha. Agora, a gente faz o último, ó. As 2 voltas, né? Solta 1, solta 2. E agora, eu fiquei com 5 pontos aqui na agulha, ó. E vou soltar tudo de uma vez. Então, aqui já tá a segunda pétala, tá vendo? 4 correntinhas pra separar de novo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E agora, de novo, 4 pontos altos duplos aqui no próximo espaço das correntinhas, ó. Soltando um por vez, segura na agulha, 2 voltas. E aí, eu vou fazer os 12 espaços aqui, tá? Nas 12 pétalas, eu vou fazer como a gente fez aqui. Então, eu fiz aqui as 12 pétalas, as 4 últimas correntinhas aqui, né, ó, pra juntar aqui essa carreira e fechar aqui, ó, nesse ponto, nesse primeiro ponto aqui em cima, onde a gente começou as 4 correntinhas, né? E só puxa aqui uma laçada, então, pra finalizar. Próxima carreira, bem mais fácil agora. A gente vai fazer, nessas correntinhas aqui, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, ó. E aqui em cima, olha, deixa eu aproximar bem a câmera, nesse pontinho aqui, ó, bem aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ó, a gente só vai dar uma laçada aqui, ó, e fechar. Próximo espaço, 7 correntinhas, 7 pontos baixos, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E de novo aqui, ó, aqui já tá um pouquinho mais largo, tá vendo? Mais fácil pra vocês até visualizarem. Vem nesse pontinho aqui e puxa só uma laçada aqui, aí faz um ponto baixíssimo. E isso a gente vai fazer toda a volta. Então, eu terminei aqui os pontos baixos, né? Eu preenchi todos os espaços aqui das correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto onde a gente começou. E só vou dar uma laçadinha também pra encerrar essa carreira. Onde a gente tá aqui mesmo, nesse primeiro pontinho aqui, que é um ponto baixíssimo, né? A gente já vai subir 3 correntinhas e a gente já vai começar a fazer o leque aqui pra formar o quadradinho, tá? Então, a gente vai fazer, ó, 3 correntinhas e nesse mesmo espaço, a gente já vai trabalhar um ponto alto, mais 3 correntes e 2 pontos altos aqui, ó, ainda no mesmo espaço, tá? Então, a gente já começa a fazer um leque aqui, o primeiro leque aqui do quadradinho, o primeiro canto, ó. Duas correntes. Como a gente trabalhou aqui 7 pontos baixos, no quarto, a gente vai, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto, que é bem na metadinha aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. 2 correntes. E aonde a gente tinha de novo aqui, ó, o ponto baixíssimo, a gente vai trabalhar só um ponto alto agora. Agora, a gente já vai fazer o formato do quadrado. 2 correntes. De novo, no quarto ponto, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. De novo, 2 correntes. Onde tinha o ponto baixíssimo, a gente faz um ponto alto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai ficando mais retinho, né? 2 correntes novamente.
Quarto ponto, a gente faz um ponto baixo, ó. 1, 2, 3, quarto ponto aqui, a gente faz o ponto baixo. Duas correntes. E agora, aqui no ponto baixíssimo, a gente vai fazer o segundo leque, né? Como a gente começou com 12 pontos, então, a cada 3, a gente vai fazer o canto do quadrado, tá? Pra dar certinho. Então, agora eu faço 2 pontos altos. Três correntinhas, né? Do leque, e mais 2 pontos altos, então, aqui no mesmo cantinho do quadrado, ó. Gente, muito importante vocês não pularem o vídeo, porque senão depois vocês ficam falando que... tem muita gente que pula, né, o vídeo, não assiste tudo e fala assim, ah, mas faltou ponto, faltou isso, faltou aquilo. Não, tô passando tudo direitinho, tá? Pra vocês não fazerem o quadrado ficar torto, não deixar a peça errada, né? Então, por isso que eu falo, sempre muito importante não pular o vídeo, tá? Então, aqui a gente já fez, ó, o segundo canto do quadrado, tá? E agora, a gente segue, ó, 2 correntinhas, no quarto ponto, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto, a gente faz o ponto baixo. E segue 2 correntes, onde era o ponto baixíssimo, a gente trabalha o ponto alto. E aí, segue até o final. Então, aqui, ó, eu dei toda a minha volta, já fiz os 4 cantos, né, ó, já é um quadradinho. Fiz as 2 últimas correntinhas. Como a gente começou aqui com o leque, olha, eu venho no primeiro ponto, aqui, lembra que a gente fez as 3 correntinhas? Eu venho aqui na terceira aqui em cima e puxo uma laçada aqui pra encerrar, então, essa carreira. Se vocês forem fazer, presta bem atenção, se vocês forem fazer uma peça M, vocês param o quadradinho aqui. Vocês não fazem mais carreira nenhuma. Vocês vão precisar de 6 quadradinhos como esse daqui, exatamente aqui, tá? Uma peça M. Agora, se vocês forem fazer uma GG, vocês continuam aqui me acompanhando, tá? Aqui, ó. A gente vai jogar esse fio aqui, onde a gente parou, aqui no meio aqui do leque. Eu só vou jogar aqui, ó, puxar uma laçada. Olha só. Ele fica certinho, tá vendo? E aí, a gente começa a próxima carreira daqui do leque mesmo. Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou trabalhar o leque aqui de novo. Vou fazer um ponto alto, 3 correntes, e mais 2 pontos altos aqui ainda nesse mesmo espaço aqui do leque, tá? Ó. Tá? Então, só pra deixar bem claro pra vocês, se vocês forem fazer o M, vocês não fazem mais essa carreira daqui pra frente. Então, fiz o leque aqui, né? Uma correntinha agora pra separar, tá? Próximo espaço aqui, ó, das correntinhas, a gente vai pular os pontos e vai trabalhar nos espaços. E aí, a gente vai fazer 2 pontos altos. Uma correntinha pra separar, pulo o ponto aqui, né, esse ponto baixo, e venho trabalhar no espaço aqui, 2 pontos altos. E aí, toda a carreira vai ser assim, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. E no leque, a gente vai trabalhar 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos, tá? Só pra ficar bem explicadinho pra vocês, ó. 2 pontos, uma corrente, 2 pontos, aqui uma correntinha e os 2 pontos. Vou terminar aqui até o próximo leque pra vocês pegarem certinho, tá? Ó, pulando todos os pontos, a gente trabalha só nos espaços, tá? Pessoal, eu tô pensando aqui fazer um clube de membros aqui do canal, e pra quem for membro, eu tô querendo fazer vídeos específicos pra vocês, aqui vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês gostariam de... Qual a dúvida de vocês, qual a maior dificuldade que vocês têm no crochê, vocês colocam aqui nos comentários, e aí eu vou fazer os vídeos só pra quem for membro, tá? Primeiro só pra quem for membro. E aí, eu vou passar essas aulas dessas dificuldades, essas dúvidas que vocês têm, tá? Ó, cheguei no leque, 2 pontos, 3 correntes e 2 leques, e 2 pontos. Então, aqui eu fiz o segundo leque, né, o segundo cantinho do quadrado, e aí é só seguir aqui até o final. Então, vocês vão precisar de 6 quadradinhos como esse daqui, tá? Se vocês querem fazer uma peça maior do que a minha, vocês vão ter que fazer mais uma carreira.
tá? Então, eu vou pegar o meu adiantado aqui. Olha só, essa daqui eu já tô fazendo colorida, tá vendo? Aqui tá o meu adiantado, né? O meu coloridinho. Vocês vão unir 3 quadradinhos de um lado e 3 quadradinhos aqui, ó, tá? Só pra vocês verem que vocês não vão juntar os 6 de uma vez, tá? 3 aqui e 3 aqui. Esses aqui eu fiz com agulha de tapeçaria. Vou deixar aqui na descrição do vídeo como vocês podem unir o quadradinho, tá? Só pra não ficar muito extenso, mas não tem dificuldade nenhuma, é uma costura normal, tá? Pra vocês unirem. E aí, se vocês forem fazer uma peça colorida como a minha aqui, vocês vão unir com a cor da última carreira pra não aparecer a costura, olha só. Vocês não conseguem enxergar, tá vendo, ó? Depois que vocês uniram aqui, deixa eu pegar a minha cor branca aqui. Depois que vocês fizeram as 3, juntaram os 3 quadradinhos, né? Próxima carreira, como que vocês vão fazer? Começando aqui pelo cantinho, tá? Isso vocês vão fazer dos dois lados, frente, tá? Frente e nas duas peças, né? Nos 2 grupinhos aqui, ó. Começando aqui pelo leque. Essa carreira aqui, a gente vai fazer todinha de pontos altos. Então, a gente vai subir 3 correntinhas. Como aqui é um leque, a gente vai fazer um ponto alto aqui nesse espaço. E agora, eu vou fechar todinha a carreira, então, com pontos altos, ó. Esse ponto aqui, que é bem fechadinho aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto aqui, trabalho um ponto alto. No espaço da correntinha, trabalho um ponto alto, tá vendo? Eu vou fechar, então, essa carreira, tá? Porque vocês lembram que aqui, ó, a gente fez aqui na última carreira do quadradinho, a gente fez 2 pontos, uma corrente, 2 pontos, uma corrente, né? Então, agora a gente vai fechar todinha essa carreira, ó, aqui, ó. Onde tem a correntinha, a gente vai fazer o ponto alto, onde tem o ponto alto, a gente também vai fazer o ponto alto, ó. Então, não tem segredo nenhum aqui, ó. Só fechar, seguir certinho, né, pra não ficar uma peça torta. Como a gente tinha uma correntinha, a gente vai fazer um ponto, e onde tem os 2 pontos, a gente vai fazer os 2 pontos, tá? E seguir uma carreira aqui até o final. Isso vocês vão fazer, vou mostrar aqui na peça pronta. Vocês vão fazer tanto na parte de cima, como aqui na parte de baixo, tá certo? Vou terminar aqui e já venho com vocês. Então, fechei aqui a minha carreira com pontos altos, né? Cheguei aqui no final, viro a peça. Vou trabalhar desse lado aqui agora. Vou subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dar 2 voltas na agulha. Vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Eu solto a primeira laçada, solto a segunda e fecho. Uma correntinha para separar, de novo, ó, 2 voltas na agulha. Pulo o primeiro ponto, venho trabalhar o segundo, aqui faço ponto alto duplo, ó. Solto a primeira, solto a segunda e fecho. Ó. Então, a gente tá fazendo essa parte aqui, ó, tá vendo, ó? Que fica mais abertinha. Ainda tô trabalhando com a agulha 4, tá? Só pra vocês não esquecerem aí. Ó, uma correntinha, de novo, 2 voltas na agulha, pulo o primeiro, trabalho o segundo aqui, ó, um ponto alto duplo. E isso a gente vai fazer toda essa carreira, ó. Uma correntinha, 2 voltas na agulha, pulo o primeiro, venho trabalhar o segundo aqui. E faço o ponto alto duplo. Vou fazer toda a carreira aqui e venho com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, ó, fiz toda a carreira de ponto alto duplo, né? Viro a minha peça. Faço aqui uma correntinha. E aonde tem aqui o espaço da correntinha, tá vendo do último ponto aqui? A gente vai trabalhar agora um ponto baixo.
venho no ponto, faço um ponto baixo, no espaço da correntinha, faço um ponto baixo. Então, essa carreira aqui vai ser todinha fechada com pontos baixos, ó. Onde tinha correntinha, a gente faz o ponto baixo, e no ponto alto, a gente faz aqui o ponto baixo, tá vendo, ó? Ponto baixo, venho no próximo e faço ponto baixo. Então, eu vou cobrir toda essa carreira com pontos baixos. Então, chegando aqui no final, né, na carreira de pontos baixos, eu vou virar de novo o meu trabalho. Aqui, ó. Vou subir de novo 5 correntinhas. 4, 5 correntinhas. E vou fazer de novo mais uma carreira dessa daqui, ó, de pontos altos duplos, tá, ó. Vou dar 2 voltas na agulha, vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar o segundo, que vai ser bem certinho aqui, ó, onde tinha o da carreira anterior ali embaixo, né? E vou fazer aqui, ó. Solto um fio por vez e fecho. Uma correntinha e de novo pulo o primeiro espaço aqui, o primeiro pontinho né, aqui embaixo e trabalho aqui o segundo ponto e faço o ponto alto duplo. E aí, eu vou fazer seguidinho aqui, essa carreira inteirinha de novo, como essa carreira que a gente trabalhou aqui embaixo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a parte de cima da blusa, então, vocês vão fazer 3 carreiras dessa de ponto alto duplo vazadinho, né? Como a gente fez aqui. Então, pra cima, na parte de cima da blusa, dos 2 lados, tá? Frente e costas, vocês vão fazer 3 carreiras. Pra baixo, na cintura, vocês vão fazer só 2 carreiras. Vou aproximar aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Parte de baixo, só 2 carreiras, tá? Tanto em cima como embaixo, a última carreira a gente faz aqui com o ponto baixo. Terminou o ponto alto duplo, a gente faz o ponto baixo, como eu mostrei pra vocês, tá? E agora, a gente vai continuar aqui na parte de baixo da blusa, tá vendo? Ó, a gente vai vir pra cá agora. Isso vocês vão fazer, vocês vão trabalhar sempre dos 2 lados, tá? Frente e costas. Então, terminando aqui a carreira de pontos baixos, né? Vocês fizeram as 2 de ponto alto duplo e vão fazer a carreira de pontos baixos aqui, né? Essa última de pontos baixos. Como que a gente... Deixa eu virar o meu trabalho aqui. Como que a gente vai começar agora a próxima carreira? Ainda com a agulha 4, tá? A gente vai subir 3 correntinhas. Eu vou pular agora esse primeiro espaço aqui, ó, tá vendo? Esse primeiro ponto, e vou trabalhar aqui, olha, no meio do segundo ponto alto duplo aqui, tá vendo? Ó, primeiro, segundo aqui, bem aqui nesse meio, eu vou trabalhar um leque. Ó, vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha só, e ainda no mesmo ponto aqui, ó, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu fiz um leque aqui, ó, na verdade, separado por uma correntinha. Sem corrente nenhuma, sem fazer mais nenhuma correntinha para separar, eu vou pular esse próximo ponto aqui, tá vendo? Fica mais fácil vocês se localizarem pelo ponto alto duplo. E vou trabalhar no próximo aqui também, olha, nesse ponto aqui do meio. Tá vendo, ó? Pulei esse e venho pra cá e faço mais um leque, ó. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos no mesmo espaço. Fica assim, tá vendo, ó? De novo, vou pular esse espaço, vou trabalhar esse segundo aqui, ó. Venho direto aqui no ponto do meio e faço mais um leque, ó. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Vou fazer mais um com vocês. Pula esse primeiro espaço, trabalha o segundo aqui, ó, bem nesse pontinho do meio aqui, viu? Não tem como errar. Se vocês se localizarem assim, pelo ponto alto duplo, não tem como errar. E aí, faz mais um leque, ó, 2 pontos, opa. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos.
Como que vocês vão fazer? 1, 2, 3, 4, 5 carreiras fazendo do mesmo jeito aqui, tá? Então, eu vou seguir a minha primeira aqui e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no meu finalzinho, só pra vocês lembrarem aqui, ó, a gente começou com as 3 correntinhas, né? Então, essas 3 correntinhas é a altura de um ponto alto. A gente vai finalizar também com um ponto alto, olha. Tenho esse espaço aqui que eu preciso trabalhar aqui o ponto alto pra encerrar, então, essa carreira. Nas próximas carreiras, vocês vão fazer a mesma coisa. Sobe as 3 correntinhas, e aí a gente vai trabalhar direto aqui, olha, no meio, aqui, ó, onde a gente trabalhou uma correntinha aqui do leque, a gente vai trabalhar só nesses meinhos aqui, tá? Só nessas correntinhas aqui, ó. E a gente vai fazer os leques, ó, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Só seguir, tá? Ó, pula todos os pontos, vou trabalhar só no espaço do leque, ó. Venho direto aqui no próximo leque e trabalho 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Se vocês quiserem uma peça mais larga, aí vocês podem até colocar 2 correntinhas aqui no leque, tá? Mas do jeito que eu fiz aqui, ela já ficou bem larguinha, tá? Já tá parecendo até mais uma bata, tá? Só pra vocês saberem. Tá? Então, vocês vão fazer 5 carreiras desse jeito aqui. Exatamente com a agulha 4, seguindo do jeito que eu expliquei. Pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou tirar aqui, ó, a carreira que eu fiz com o 4, né? Com a agulha 4. As 3 últimas carreiras, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. As 3 últimas carreiras eu fiz com a agulha 6, tá? Seguindo aqui, ó, faz de conta que aqui eu já fiz as 5 carreiras, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo pra vocês. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó. Então, aqui, na sexta carreira, né, na verdade, aqui, do leque, a gente vai subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Com agulha 6. E vou fazer o leque com o ponto alto duplo. Aquele que a gente fez aqui, ó, nesses espaços maiores, tá? Então, ó, já vou dar 2 voltas na agulha, venho no leque e vou trabalhar, ó, o ponto alto duplo, soltando uma laçada por vez, fecho. De novo, mais um, ó, dou uma laçada. Venho aqui, ó, solto um por vez. A mesma uma correntinha para separar no leque. E mais 2 pontos altos duplos aqui dentro. Entenderam, né, ó? Solta uma por vez. 2 voltas na agulha, ó, solto o primeiro, solto o segundo e fecho. Olha só. Então, ele ficou um leque grande, né? Se vocês quiserem só continuar com agulha 4, vocês podem continuar. Tem gente que não gosta de trabalhar com agulha mais grossa, com linha fina. Não tem problema, vai ficar bonito igual, tá? Isso aqui é só um detalhe, só pra ela parecer mais uma batinha mesmo e pra ela parecer mais a renda, né? Ó, vou pro próximo leque, tá? Ó, 2 voltas na agulha e venho aqui e trabalho ponto alto duplo, ó. E vou fazer o leque aqui dentro, ó. Solto o primeiro, solto o segundo e fecho. Uma correntinha de novo, ó. 2 voltas na agulha e faço mais 2 pontos altos duplos aqui dentro, ó. Soltando um por vez. Crochê é bom, gente, porque vocês podem fazer em cima da mesma peça, vocês podem variar várias coisas. A espessura do fio, a grossura da agulha, as cores. Então, vocês têm infinitas possibilidades dentro de uma peça só, né? Por isso que eu gosto do artesanato, né? Então, aqui, ó, tá? E aí, vocês vão fazer as 3 carreiras seguindo. Próxima carreira, vocês vão seguir do mesmo jeito que a gente seguiu aqui na carreira de baixo, tá? Trabalhando sempre aqui nos espaços aqui no meinho do leque, fazendo aqui também com ponto alto duplo. Só pra peça não ficar, só pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu não vou fazer tudo aqui pra vocês, mas é bem fácil. Como que a gente vai montar agora a peça? Então, tá aqui, ó, a parte de cima. Dos 2 lados, né? Deixa eu juntar aqui, a gente vai juntar
o lado do avesso, né? Ó, o lado do avesso aqui pra dentro e esse aqui também pra dentro, ó. As 3 carreiras, né, que eu falei aqui pra cima, que a gente vai fazer dos 2 lados. Ó, a gente junta a peça certinho aqui. E aí, vocês também têm a opção de fechar, deixar ela mais decotada que eu digo assim, fechar menos aqui em cima, né? Aqui, dos 2 lados. Ou vocês podem fechar mais e ficar uma coisa mais, uma peça mais, mais discretinha, bem fechadinha. Tem gente que gosta de deixar a peça, a blusa caindo no ombro, daí só fecha um pouquinho aqui em cima, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, eu vou costurar agora, eu vou emendar com a carreira de pontos baixos, tá? Com a mesma cor que vocês fizerem a blusa, né, ó. Vou juntar. Então, aqui tá a peça em cima, tá? Ó, bem no cantinho aqui, eu vou colocar o fio. E já vou fazer um ponto baixo, ó. E vou seguir, como a gente tinha uma corrente, né, uma correntinha pra separar e um ponto aqui, então, eu vou trabalhar um ponto na correntinha e um ponto no ponto. Ó, o espaço da correntinha eu trabalho um ponto baixo, depois a gente junta as sobrinhas aqui, ó, e arremata direitinho, tá? Ó, o ponto, a gente pega os 2... E o espaço da correntinha aqui também, ó. E trabalho. Essa minha aqui, eu juntei 4 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4 grupinhos aqui de pontos altos duplos, ó. Cheguei aqui. Mas se vocês quiserem fechar mais, é só vocês seguirem, tá? Ó, é só fazer o ponto, juntar, né, o ponto com ponto, isso tem que ser certinho, ó. Tá? Vou cortar aqui. E aí, o que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro também, tá? Do outro lado aqui da peça aqui em cima, tá? Só pra vocês se localizarem. A manga, olha aqui. A minha aqui não tá terminada, mas eu já tenho como passar pra vocês aqui, ó. Terminando, fica até mais fácil pra mostrar pra vocês aqui a parte da manga. Terminando o quadradinho, ó, da frente, né? O da frente e o de trás aqui, ó. É esse espaço aqui que vocês vão fazer a manga, tá? Exatamente, ó, terminou o quadradinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse daqui eu não fiz a parte de baixo, então, vocês vão saber exatamente onde que... Eu não fiz aquela parte de carreiras fechadas, ó, tá vendo? Só pra vocês verem certinho aqui onde é que vai a manga. Então, a gente vai começar... Pra iniciar pra juntar os 2 lados, tem gente que... Ó, tem vários jeitos, né? Como eu ensino, tem gente que gosta de fazer assim, ó, pegar os 2 lados de uma vez, ó. Fica até mais fácil, né, pra vocês juntarem, ó. E já começa a fazer aqui, ó. Faz uma laçada, ó. Já juntei os 2 lados, tá vendo? E agora eu vou trabalhar esse primeiro lado aqui, ó. Tá vendo? Eu já juntei as duas, a frente e as costas aqui da peça. Vou fazer aqui, ó. Vou subir 2 pontos altos. Então, aqui eu vou fechar com pontos altos, ó. Onde tinha 2 correntinhas, eu faço 2 pontos. Onde tinha 2 pontos, eu faço 2 pontos. E aqui no espaço que tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto. E aí, eu vou fechar toda essa carreira com pontos altos, como a gente fez aqui nessa carreira aqui embaixo. E aí, eu já venho com vocês. Então, terminei aqui, ó, a parte do quadradinho, né? Fechando com pontos altos. E agora, a gente vai pra essa parte aqui, então, que a gente trabalhou os pontos altos duplos e aquela parte, né, que tem a carreira de pontos baixos. Aqui, ó, uma carreira de pontos... Deixa eu virar aqui, ó, pra vocês se localizarem. Então, aqui, ó, eu terminei o quadradinho, né? Então, aqui, só pra vocês saberem como que a gente vai trabalhar. Onde a gente tem o ponto alto normal, a altura do ponto alto normal, a gente vai trabalhar, ó, 2 pontos altos. Então, uma carreira de pontos altos equivale a 2 pontos aqui. Agora, aqui, ó, o ponto alto duplo, a gente vai trabalhar 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. Só pra ficar certinho, e a gente não vai nem aumentar nem diminuir carreiras aqui, tá?
A carreira de ponto baixo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aquela carreira de pontos baixos que a gente fez pra separar, né, o ponto alto duplo, a gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto alto só, tá? Dá certinho. De novo aqui, ó, o ponto alto duplo, a gente vai trabalhar os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Carreira de ponto baixo de novo, ó. Eu vou trabalhar um ponto alto. Conseguiram se localizar, né, ó, pra fazer a manga, tá, ó. Pra ficar certinho aqui, ó. Primeira carreira, pra fechar certinho aqui com pontos altos, né? Ó, de novo, pontos alto, o ponto alto duplo. 4 pontos altos aqui eu faço. 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente uniu os dois lados, frente e costas, tá vendo, ó? O que a gente vai trabalhar? Eu vou fazer um ponto aqui em cima dessa carreirinha aqui que a gente fez o ponto baixo, tá vendo, ó? Eu vou pegar esses 2 pontos aqui e vou trabalhar um ponto alto aqui também, tá? Pra ele ficar fechadinho, ó. A hora que a gente fizer a segunda carreira, já vai dar pra ver certinho que fechou bem. E agora, a gente continua aqui, ó. O ponto alto duplo, a gente vai trabalhar os 4 pontos. E aí, a gente vai seguir até aqui embaixo, tá? Até o final. Então, chegando aqui no último ponto, lembra que a gente começou no leque, né? Eu vou trabalhar 2 pontos altos na parte do leque, tá? Pra, então, unir aqui os dois lados. Aí, eu venho no primeiro ponto que eu trabalhei aqui, ó, quando eu comecei a carreira, eu vou puxar aqui só uma laçada pra encerrar, então, a primeira carreira fechada aqui da parte da manga, ó. Então, a gente fechou. Agora, eu vou trocar a minha agulha. Eu vou pegar a CI de novo, pra fazer, ó, essa parte, tá vendo? Maiorzinha aqui. Então, a gente vai trabalhar o leque. Eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, como a gente fez aqui na parte de baixo da blusa, tá? Eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos agora. E vou fazer... Opa! São 2 voltas aqui. 2 voltas na agulha, né? Que é o ponto alto duplo, agora que eu vou fazer. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos, ó. E vou fazer o leque com o ponto alto duplo, ó. De novo, 2 laçadas, venho no mesmo ponto e trabalho o ponto alto duplo. Então, eu fiz 2, faço uma correntinha pra separar, de novo, 2 voltas. No mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos duplos aqui dentro. Solto um fio por vez, né? Aqui, ó. E fecho. De novo, dou 2 voltas na agulha, vou pular 1, 2, 3, 4 pontos. Se vocês não gostam de uma coisa muito grande, vocês podem pular 5 pontos, tá? Não tem problema. 1, 2, 3, ó, 4 pontos aqui. Pra dar certinho os pontos, vocês têm que pular os 4, tá? E aí, ó, a gente vai trabalhar o leque com o ponto alto duplo, ó. Uma correntinha, no mesmo espaço, a gente vai trabalhar os 2 pontos altos juntos aqui. Então, eu fiz mais um leque aqui, ó. Tá? E aí, é só dar a volta toda. Chegando aqui no final, é só juntar com o ponto baixíssimo. E aqui, na parte da manga, eu fiz 1, 2, 3 carreiras, tá? Se vocês quiserem fazer uma manga maior, vocês podem fazer uma manga, podem fazer mais carreiras, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de baixo da peça, né? Aqui como eu mostrei, vocês vão fazer na manga agora, tá? Eu fiz 3 carreiras, e aí eu vou deixar direitinho as medidas na descrição do vídeo. Aqui a parte da lateral, vou mostrar pra vocês. Do mesmo jeito que a gente costurou a parte aqui em cima, ó,
a que a gente emendou aqui com a carreira de pontos altos, aqui em cima no ombro, né? Vocês vão emendar, então, a parte da lateral aqui das duas peças, frente e costas, tá vendo? Ó, eu fiz a carreira de pontos baixos. Então, vocês vão fazer exatamente de baixo da manga até aqui embaixo. E aí, se vocês têm aquela tagzinha, né, a etiquetinha de vocês podem colocar aqui no cantinho da peça. E é isso, gente, olha, lembrando, são 6 quadradinhos, tá? Se vocês forem fazer uma peça menor, vocês fazem aquilo que eu falei, vocês não fazem a última carreira, né, aqui do quadradinho, porque senão ela vai ficar muito grande, tá? Essa peça aqui realmente ficou bem grande, ficou bem larga, ficou larga até em mim, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Abusem e use das cores aí, não esqueçam que depois eu vou colocar na comunidade essa peça colorida assim que eu terminar, vou colocar fotos ali no Instagram também. E eu espero vocês no próximo vídeo, gente. Tchau!